Olá pessoal, bem-vindo a mais um módulo do CLP Fácil, onde hoje vamos falar sobre as entradas rápidas, né? E a leitura de um encoder. Então, a ideia agora é, nesse exemplo, estar passando como você faz a conexão de um encoder nas entradas rápidas para funcionamento junto ao CLP. Bom, primeiramente, vamos iniciar aqui. A primeira coisa que a gente precisa fazer é a configuração de hardware do encoder junto ao CLP. Então, aqui a gente tem o nosso hardware aqui. E o que a gente precisa configurar é a entrada rápida, que está aqui, High Speed Counter. No caso, a gente vai usar a entrada rápida 1, é o HSC1. Então, o que nós precisamos fazer? Vamos colocar aqui. A primeira coisa, a gente vai habilitar o contador rápido. Tá? Habilitando, ele já tem um nome que é dado para ele automaticamente. E depois, os outros parâmetros que a gente precisa estar setando nele seria o tipo de contagem, que no caso aqui eu estou usando um encoder, e esse encoder ele tem o canal A e o canal B. Então está aqui o modo de operação A e B counter. O que significa A e B? Significa que eu quero que o meu encoder, por um lado, ele vai incrementando o valor e para o outro lado ele vai decrementando o valor. Essa é a razão do AB counter. Feito isso, o modo inicial que ele vai começar vai ser o contador counter up, quer dizer, ele vai estar incrementando. O próximo parâmetro que a gente precisa configurar, tá? No caso aqui, eu já deixei configurado, uma interrupção de hardware. Então, eu habilitei essa opção, que é gerar uma interrupção com o contador através de um valor de referência. Eu habilitei essa opção para usar a interrupção de hardware aqui, que eu vou explicar mais para frente. Então, está habilitado e você escolhe essa interrupção e habilita ela aqui, Hardware Interruption. Feito isso, aqui ele só fala aonde a gente vai ligar o nosso canal A e o canal B. No caso, está ligado na própria entrada digital do CLP, a entrada 0 e a entrada 1. E aqui, Input Address, e nessa parte de Start Address, eu costumo já deixar o valor padrão que ele já vem, no caso aqui ele está com MIMO, é o valor aonde vai ficar o contador rápido. O contador rápido vai jogar o valor dentro desse endereço, que vai ser o ID 1000. Então, ele vai ocupar, como é uma variável de 32 bits, ele vai ocupar o endereço ID 1000 até ID 1003. Ou seja, vai ocupar 4 bytes para dar os 32 bits. Isso porque um contador rápido, ele usa um endereço de memória especial, que é esse endereço aqui, para rodar numa velocidade muito mais rápido que a varredura do CLP, para que ele consiga registrar uma leitura rápida, que vai ser a leitura do encoder. E logo após a entrada, o endereço, né, a gente tem a identificação de hardware, que está aqui, Hardware Identifier 257. É um número que a gente vai usar lá também no bloco de controle da entrada rápida, onde vai estar conectado o encoder. Então, feito essa configuração de hardware, que são todos os parâmetros aqui do HSC1, o General Function, Reset to Initial Value, que é resetar os valores iniciais ou o valor de referência, as configurações de evento, as entradas de hardware, os endereçamentos de I/O e o número de hardware. Pronto, já está feito a configuração que a gente precisa, né? A configuração de hardware, para agora sim a gente ir lá para a lógica, para as nossas networks, para estar fazendo a configuração da nossa lógica. Então vamos lá para ver como que ficou isso. Aqui a gente tem as networks que vão fazer o controle da lógica de funcionamento do encoder. Então no Network 1 eu tenho aqui teste de funcionamento da interrupção. É uma lógica simples, só para a gente ver funcionando a lógica que ele está passando dentro da interrupção. Tá? Então, uma lógica simples só para demonstrar. Depois,
eu tenho o meu bloco de controle do HSC1. É o bloco que vai fazer o controle da minha área de memória da entrada rápida. Bom, para você adicionar esse bloco, você vai vir aqui em Instruções. E dentro de Instruções, na opção de Tecnologia, você tem a opção aqui Counting, de contagem, né? E aqui está o bloco de controle do High Speed Counter. Aí é só pegar isso daqui e arrastar aqui para dentro da nossa network. E vamos ver o que a gente precisa configurar nele. Então eu tenho inicialmente aqui o número de hardware da minha entrada do meu contador rápido. Esse número é aquele número que você consegue ver através lá na configuração de hardware. Ele vai estar aqui. Vamos pegar o HSC1 e está aqui, ó, Hardware Identifier. Está aqui, ó, 257. É esse número que a gente está colocando lá. Para controle do bloco, o bloco saber o que ele está controlando. Está aqui. Depois, eu vou explicar algumas coisas que tem nesse bloco aqui, que é o que nós vamos utilizar. A gente tem essa entrada, o CV, que é para setar um novo valor de contagem. Então, toda vez que ele for habilitado, ele vai setar um novo valor de contagem. Então, tanto eu posso setar um valor qualquer novo, como no meu caso aqui eu estou usando ele para zerar o encoder. Estou deixando meu valor com 0, então eu seto aí, ele joga 0 dentro do meu bloco. Abaixo eu tenho aqui o set do novo valor de referência. Esse novo valor de referência é quando eu quero setar o valor do meu comparador para chamar a minha interrupção de hardware. Tá? Então, por exemplo, eu vou querer setar o meu valor com 360. Então, significa que toda vez que o encoder chegar no valor igual a 360, ele vai me chamar a interrupção de hardware. Então, essas duas variáveis, elas são do tipo booleana, e eu apenas habilito ela para ela ler o valor. O valor, ele vai ser colocado aqui abaixo. Então, a gente tem aqui sim vai ser o valor de contagem. No caso, eu estou deixando como 0, porque eu vou utilizar ele para zerar o meu encoder. E o valor de referência, para estar chamando a minha interrupção de hardware, eu estou deixando ele com o valor de 360. É o valor no qual eu quero que ele execute uma determinada operação toda vez que atingir esse valor de 360. Ele vai chamar a interrupção de hardware. Na saída do bloco aqui, ele tem esse comando bis, que é o ocupado, que ele fala se o bloco está ocupado ou não, e dá um status se tem algum erro ou alguma outra mensagem para você estar observando do bloco. Então, é praticamente isso que você precisa configurar basicamente para fazer para a gente fazer esse teste do nossa entrada rápida aqui para o nosso encoder. Então, aqui na lógica, eu fiz uma lógica aqui de zeramento do encoder. Tá? Esse zeramento do encoder, eu coloquei uma variável aqui, ó, zerar posição do encoder, que quando ela for acionado, ela vai setar o valor de contagem. Aliás, seta um novo valor de contagem. E o que significa isso? Significa que ele vai ligar a minha sigla aqui, o meu flag CV do bloco aqui de controle da entrada rápida. Aí o que significa ele setando esse bit aqui CV? Ele vai setar o novo valor de contagem. E como o meu novo valor de contagem está aqui, new CV, meu novo valor de contagem está em 0, então ele vai zerar o meu contador. É isso que ele vai fazer. E à medida que eu desligar a variável, ele volta a resetar o bit de nova contagem para setar um novo valor de contagem. É assim que eu estou usando para fazer o zeramento do meu bloco lá. Depois abaixo eu tenho aqui a leitura dos pontos do meu encoder, que conforme a gente definiu lá, ele está vindo no endereço ID1000. Então aqui eu só estou movendo a minha entrada física lá, né, o endereço físico ID de hardware
1000, onde está ligado o meu encoder, a minha entrada rápida, e estou movendo para essa variável aqui, o MD40. E você nota aqui que ela é do tipo uma variável UDINT, né, que é uma variável inteira de 32 bits sem sinal. Depois, aqui eu estou fazendo a conversão dessa variável, que é do tipo UDINT, para uma variável do tipo real. Então, só estou movendo daqui, do MD40 para o MD44, né, uma variável inteira para uma variável real. Você pode até anotar aqui que aqui já tem o ponto decimal. Então, estou fazendo uma conversão de inteiro para real. Abaixo agora, eu tenho o cálculo de relação de pontas por volta do meu encoder. No meu exemplo aqui, eu estou usando um encoder de 360 pontos. Tá? O que isso significa? Significa que a cada volta, o meu encoder conta 360 pontos. Uma volta do meu encoder equivale a 360 pontos. Então, eu vou pegar o meu valor de leitura do meu encoder, da posição dele, e vou estar dando e dividindo pela quantidade de pontas que eu tenho por volta, para achar essa relação da entrada pela quantidade de pontos que o encoder tem por volta. E vou ter essa variável na saída, que é auxiliar 01. Depois, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma lógica para o nosso exemplo, que é para dar uma saída de contagem a gente chama de contametro, mas no caso aqui ele vai estar em milímetros. E o que ele faz? Ele pega a minha relação do cálculo que tem aqui em cima, o auxiliar 01, e ele vai multiplicar pela circunferência da minha rodana que vai estar, que poderia estar encaixada no meu encoder e, sei lá, contando algum determinado produto, medindo algum determinado produto. Então, eu fazendo essa multiplicação, a minha resultante vai ser o quanto esse encoder já se deslocou. Então, eu posso fazer uma medição de algum determinado equipamento, ou de uma mangueira, ou de uma esteira. Enfim, tem várias aplicações. Aqui a gente está tendo um exemplo de como seria para dar uma contagem, um contador de metros ou de milímetros a partir do encoder. Feito isso, aqui seria minha última network para esse exemplo dessa aplicação. Depois, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei a minha interrupção de hardware, tá? Que é colocada através aqui, adicionando um novo bloco. E você vem aqui, né, em Organization Block e escolhe aqui a opção Hardware Interruption. Então, foi assim que eu coloquei essa interrupção de hardware. Então, vamos ver a lógica que tem dentro dela. Nesse exemplo de teste, dentro do Hardware Interruption, da minha interrupção de hardware, eu coloquei uma lógica bem simples. Ele seta uma variável aqui, auxiliar teste 01. Então, ele seta essa variável só para mim saber que ele passou aqui por dentro. E deixei também uma lógica aqui, que habilita o autozeramento. Quer dizer, se tiver ligado esse bit, quando ele entrar aqui, ele simplesmente vai vir aqui e vai setar o novo valor de contagem. Esse novo valor de contagem está conectado no nosso bloco de controle da entrada rápida. Ele vai fazer com que zere a minha entrada rápida. Ou seja, toda vez que ele entrar aqui e essa opção estiver habilitado, ele vai vir e vai zerar o meu contador e ele vai começar a contar de novo do zero, a partir do zero. Então, vamos testar essa lógica agora para ver como que ela funciona. A gente já está online aqui, né? Então, vamos ver o nosso contador, como é que ele está funcionando. Então, vamos vir aqui na leitura do encoder. Aqui, como você pode ver, ele está zerado. Então, eu vou girar o meu encoder aqui para a gente ver o funcionamento dele. Vou dar uma volta dele, então teria que dar 360 pontos. Então, vamos girar ele aqui. A gente tem a posição dessas duas marquinhas que você viu aí no encoder. E atingindo ele, ele tem que dar 360 pontos. Olha lá, vamos ver se a gente consegue encaixar certinho. Tá aí. Voltamos no início, ele deu uma volta completa. Isso significa 360 pontos. Como você pode ver aqui, a entrada do encoder, ele está lendo. E está lendo, deu 361. Passou um pouquinho aqui do que eu rodei, uma volta. Aí, o que significa essa 361? Que foi uma volta
que eu executei. Tá aqui como você pode ver, né? O encoder, a leitura dele é 361. Eu executei uma volta do meu encoder, deu 360. Então, eu sei que, por enquanto, eu dei uma volta. Aí, e esse valor multiplicado por uma circunferência aqui de uma rodana, como é que eu acharia essa circunferência? Está aqui o cálculo da circunferência. É o cálculo de 2 vezes o π vezes o raio da rodana que eu tiver conectada lá. Então, no exemplo aqui, eu coloquei, dei um exemplo aqui, uma rodana de raio de 40 milímetros, se não me engano, acho que eu usei, que deu esse valor de 251. O valor que eu colocar aqui da circunferência, ele vai me dar a medida. Então, eu girando uma volta, que nem agora, eu dei agora, eu teria andado 251 milímetros. E se eu for girando, conforme eu vou girando mais uma volta, você pode ver aí, ele vai andar o dobro do que ele tinha andado. Então, deu 251 milímetros, então daria 502. Quer ver? Vamos pôr aqui, 502. E note, como eu estou usando aquela opção do encoder estar conectado, o tipo de leitura A e B, então significa que para um lado ele vai somar e para o outro lado ele vai decrementar. Então, a gente está com 502, vou rodar um pouquinho para trás. Olha lá, você pode ver que já está decrementando. Então, vou voltar agora na posição inicial. Pronto, está aqui, posição inicial dele, 502. Se eu for na lógica lá de zeramento e vir aqui e setar o zeramento dele aqui, ele vai resetar aquela posição do encoder. Então, nós estamos aqui com o valor 502. Deixa eu monitorar aqui, tá aqui, a minha watt table. Eu coloquei a variável aqui do meu encoder. Tá aqui, meu encoder está dando 720 pontos. E tem a minha variável aqui, ó, zerar posição do encoder. Então, eu vou habilitar ela aqui, modificar para 1. Lá, você pode ver que já zerou a minha posição do encoder. Vou voltar ele para 0. Pronto, posição zerada. Então, isso é um jeito, tá? Já está com a lógica aí para você aprender a fazer o zeramento da posição do encoder. Agora, conforme a gente viu funcionando o encoder girando aqui e ele fazendo a contagem de metro, a gente vai agora operar ele de uma outra maneira. Eu vou querer que utilizar a minha interrupção de hardware agora e vou querer que toda vez que o meu encoder chegue na posição de 360, ou seja, complete uma volta, ele zere o encoder. Como eu posso fazer isso? Eu crio a interrupção de hardware, que nem eu fiz aqui. Na parte de configuração de hardware, lembra que eu tenho que configurar aqui um evento de configuração. Um evento, né? Então, o evento que eu fiz, eu habilitei a interrupção de hardware do contador. Então, toda vez que o valor for igual a referência, um valor de referência, ele vai chamar a minha interrupção de hardware que eu criei aqui. Então, está aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar o valor de 360 aqui e preciso dar um pulso aqui no novo valor de referência. Então, vou ligar ele aqui. Aqui, passei ele para true e já vou passar para false. Toda vez que eu der um pulso aqui, pronto, ele já assume esse novo valor de referência como está valendo. Então, dentro da minha interrupção de hardware, agora para mim executar o meu zeramento aqui, eu preciso ligar a minha variável que vai dar condição para zerar, para toda vez que ele entrar aqui, chamar o zeramento do encoder. Então, vou habilitar nessa variável aqui, através da minha watt table. Tá aqui, habilita autozeramento, ele está em falso. Vamos modificar para 1. Modificado para 1. Agora, toda vez que ele entrar dentro da interrupção, aqui vai estar ligado e ele vai setar o novo valor da contagem. Setando o novo valor da contagem, a varredura do CLP, ele vem aqui, ele interpreta que o novo valor foi setado, então vai colocar um novo valor. O novo valor da contagem está com 0, por isso que ele vai zerar. E automaticamente vai vir aqui e já vai resetar a minha variável do valor de contagem. Então,
já volta, já tem uma nova contagem a partir desse ponto. Então vamos fazer um teste só para ver como que ele vai se comportar agora. Vou deixar meu encoder aqui. Então está aqui, ele está na posição 0. Vamos girá-lo. Vamos executar uma volta aqui para a gente ver. Ele está contando. Aí atingimos 180 pontos, mais ou menos, que é bem meia volta. Vamos continuar girando. Estamos quase chegando agora numa volta completa. E vamos ver que ele vai executar a minha interrupção. Olha lá, já zerou, já está contando novamente. Aí zerou o encoder. Então, aí agora é a opção de você estar zerando. Então, essa interrupção de hardware é interessante porque você poderia, de repente, chamar alguma opção, que nem eu dei o exemplo, um colador, e está rodando uma determinada posição, aí chega, você aciona esse colador para colocar cola numa caixa, por exemplo, um determinado perímetro de uma caixa, né? Enfim, tem várias aplicações. Aí vai conforme a sua criatividade e o que você tiver que estar fazendo no momento. Então, pessoal, essa é a ideia que eu queria mostrar, o encoder, o funcionamento do encoder da entrada rápida, ele funcionando chamando uma interrupção de hardware ou como um contador, um contametro, né? Fazendo os cálculos aqui para você ter uma ideia de como pode usar o encoder para ele gerar uma contagem, aqui no caso, aqui no nosso exemplo, foi em milímetros. Então é isso daí, pessoal, é bem simples a aplicação, o jeito para você estar operando o encoder junto a um CLP, junto aí a gente conhecendo uma entrada rápida. Então valeu e obrigado e até mais.